É mais aqui, Fernanda? Ok. Pode deixar aí aberto o teu, deixa no escuro, vai lá e pega tranquilamente, tá? Tá. Rosana querendo entrar e o Felipe. Pode liberar. Oi, pessoal. Olá. Oi, Felipe. Boa Olá. tarde. Boa tarde. Nath! Primeira vez que eu vejo a Nath pessoalmente, Felipe, assim, em vídeo, não é só por WhatsApp também. Então, estamos tendo esse privilégio juntos. Isso aí. O Felipe. Tudo bom, Nath? Acho que ela está sem áudio ainda, né? Acho que está sem áudio ainda, Pode Nath. ser, pode ser. Está conectando. Você já viu aí que vai ter uma turminha mais atrasada, né, Felipe? Aí você vai tocando. Eu acho que é isso, assim, da gente hoje vai entendendo e depois. Bom, a gente mal ou bem ainda tem um pouco de tempo, né? Então, assim, é mais para a gente ir chegando, entendendo. Hoje eu queria também conversar. Olá, Nath. Acho que agora que você está com som, né? Ou não? Não sei também. Acho que... Ela pode estar com Ah, está se rede. conectando de novo. Eu acho que a rede lá ela oscila, sabe, Felipe? Aí ela Entendi. deve ir voltar. Felipe, deixa eu só te apresentar que a gente tem o Francisco aqui com a gente hoje. Ele está aqui porque ele é o meu produtor de comunicação. Aí o que que acontece? Esse é o Felipe, o diretor de espetáculo, o Tudo bom, dramaturgo do Francisco? espetáculo. Beleza. Prazer é meu. Hoje ele Prazer. vai entender como é que funciona, porque um dia que a Fernanda não possa abrir e organizar, gravar e mandar para você lá na pasta, vai ser o Francisco ou a Fernanda ou eu, sempre. Então, ele hoje vai entender, ele está aqui para entender como é que vai ser o nosso funcionamento para poder colaborar com a gente, tá? Maravilha. Então, hoje também eu falei com. Tem um amigo meu que é meu colega de colégio, né, do Pedro II, estudou comigo, e hoje em dia ele é historiador, é coordenador do curso de História da Rural e tal. Ele, enfim, é um cara, enfim, além de ser meu amigo há muito tempo, né, é um cara muito interessante, bacana e pesquisa muito o Rio de Janeiro sobre tudo, né? Ele é professor de história, de modo geral, e aí eu me lembrei dele, assim, porque ele podia ser uma interlocução boa pra gente, porque ele participou, inclusive no Dois Mundos ele participou, acabou até participando meio como, quase como ator, né? Ele entrou em cena, falou uns textos lá nos experimentos online. E aí ele ficou todo animado e ele disse, inclusive, que ele deu um curso sobre o cortiço, ele tem todo um Oh, contexto e tal. bacana. Aí eu fiquei, enfim, enquanto o povo está chegando aqui, fiquei pensando talvez qual seria a melhor maneira. Ou se ele. Olá, sou Elma, tudo bem? Nos ouve? Nath, você está nos ouvindo, Nath? Não, né? Acho que ela não está. Está sem áudio. Deixa eu ver aqui se ela. Aqui aparece. Não. Ela tá sem. Ela Não, está não conectou o perguntando se a áudio. gente está ouvindo. Ela perguntou se a gente estava ouvindo. Eu fiz que não, Felipe. Ela Não, tá. mas ela tá sem áudio. Ela tá É, sem. O áudio não conectou. Eu acho que no celular você tem que clicar, conectar áudio e tal. E aí talvez ela não tenha feito esse Fernanda, me movimento. faz um favor, manda para a Nath lá no grupo, explicando esse detalhe do que o Felipe está falando, né, Felipe? Não é bom isso? Ah, Para ela sim, se acho que é tocar, bom. que ela tem que aceitar o áudio quando conectar pelo celular. Oi. É. Conseguem me ouvir? E me ver? Rossana, sim. É Rossana que fala, né? É, né? Sim, sim. Conseguimos te ouvir, te ver, não. Ah, não, peraí. Agora, Agora consegue? sim. Ah, tá bom. Agora sim. Olá, pessoal. A Nath está de Brasil, blusa amarela, calça azul. Talvez seja melhor mandar uma mensagem para ela no WhatsApp, né? Ou de áudio, A ou para. Fernanda está mandando. Ah, ótimo. Mas bacana, Felipe, viu? Você está falando do seu amigo? Ok, bacana. Ele vai participar hoje, é isso? Não, não, hoje não. Enfim, eu falei com ele hoje, ele é super atarefado. Eu queria marcar um dia. Eu tô achando que talvez seja melhor marcar.
talvez, o ideal seria marcar com todo mundo, mas a gente sabe que, né, nós temos todas essas conjunturas, assim, né? Eu Sim. fiquei pensando de marcar, de repente, com eu, você, Fernanda, quem quiser, Pablo, né? Pessoas que tiverem. E aí ele dá uma espécie de aula para a gente grava e disponibiliza para todo mundo, sabe? Que a gente Bacana. pode fazer algumas perguntas e tal. O ideal seria realmente com todo mundo, mas eu acho que vai ser difícil, né? Por E conta do tem a horário dele, o pasta, horário de todos e tal, né? Enfim. e tem a pasta de vídeos lá. Então, Felipe, ele pode também olhar, se ele quiser ver o que está rolando, né? E você tem os Sim, vídeos, mostra para ele, e o que ele te der, ou quiser conversar, você pode postar lá que todo mundo vai ter acesso, maravilha. Tá né? bom, eu vou combinar com ele, então talvez seja melhor essa petit comitê, assim, Como você menorzinho, né? preferir. O Pablo hoje falou que Tá. não ia poder, que ele está fazendo uma apresentação na faculdade, mas falou que está Aham. disponível aí para você, se você quiser trocar com ele a qualquer momento até o próximo ensaio, tá? O que eu queria fazer hoje, assim, né, assim que entrar todo mundo, pelo menos boa parte das pessoas, era ter mais um papo de novo, né? Eu acho que mais uma conversa com eles e elas aí, e aí tentando entrar um pouco mais naquela questão que a gente falou, né, em relação ao recorte de negritude, branquitude, como é que bate isso para todo mundo, no grupo até, sabe, para a gente poder entender é, o que a gente levanta disso no próprio contexto assim, da coisa, né? Porque eu acho que ali na primeira conversa que nós tivemos já viveu um caminho muito bom da coisa da independência, da língua, pautar tudo mais do que qualquer coisa, né? E o próprio Curtiço, os personagens, tudo isso, obviamente. Mas queria falar um pouco hoje também vai ser mais do que propor coisas, ouvir também um pouco assim. Então seria bom quando tivessem dentro, né? Assim, então, ó, tem mais alguém entrando aí. Suelma hoje não estás no casamento, não, né? Estás em casa. Não, hoje eu não estou no casamento, mas também não estou em casa, estou no Também não está em serviço, casa. porque hoje foi a Entendi. tomada de posse do novo presidente, do presidente do MPLA, e então está muita Olha, confusão nas ruas, algumas ruas estão fechadas, então se eu saísse de serviço para nossa, casa eu ia me atrasar, então preferi ficar aqui e ir um bocado mais tarde, tem muito polícia, muita coisa aí na rua. Suelma, a eleição aí entendi. ocorreu com tranquilidade? Foi tudo tranquilo durante a eleição, os votos aí no dia de eleição? Foi, sim, foi tudo tranquilo, tudo pacífico. Embora que, pronto, né, não é democracia, e há sempre manipulação de votos e é o que é. E Aí, é ó, pronto. Felipe, tema do Cortiço. Ah, não, com Então, certeza. levamos com isso mais uma temporada, a ver se as próximas, alguma mudança de partido e tudo mais. Mas pronto, Sim. o que se fazer? E, Nath? e lutando aos poucos, né, para mudar, né, Suelma? Pode se fazer, né? Agora, uma frase aqui que, pronto, que tem se usado muito entre os jovens, de uma ativista, a Lorine, que diz Hum. que mesmo que nada mude, tudo mudou. Uhum. Então, é mais ou menos sobre isso. Uhum. Algumas Tá coisas, bom. né, não mudaram, o partido não mudou, mas houve assim outras questões a nível das pessoas, dos jovens, os descontentamentos e tudo mais. Então, mesmo que nada mude, tudo mudou. É uma ótima frase. Até anotei aqui. Alô, Nath? gente, alô. Oi, Suzana, boa Oi, tarde. Suzana. Oi, Tudo bem? tudo bom? Desculpem o atraso, eu avisei por 10 Não, imagina. minutinhos. Imagina. Estamos entrando aqui. É, estamos. Eu acho que a Nath está tentando, está conectando o áudio, né, Felipe? Eu acho que ela está Tá. tentando. Vamos torcer para ela conseguir. Não, é, Vamos ver. não está aparecendo para mim aqui, não, mas Aqui vamos está ver. Connecting to Audio. Ela deve estar tentando. Ela entrou de novo, não rolou. Vamos ver se ela Aham. consegue.
Eu vou deixar você, Felipe, falando aí à vontade para não te atrapalhar no ensaio, vou estar aqui ouvindo, mas só para avisar vocês, hoje eu tenho uma reunião 4h30, então 4h30 eu vou sair, a Fernanda vai continuar aqui cuidando da sala, depois salvo o vídeo e manda, mas eu vou sair quietinha para não atrapalhar, tá, Felipe? E quero só aproveitar aqui para quem não conhece, só para não olhar e não saber quem é, Suelma, Suzana, William, a Nath, vocês depois apresentam, o Francisco é o nosso produtor de comunicação. Então, quando a Fernanda não puder estar na sala, ele vai estar, ou eu, então ele hoje está acompanhando para entender o nosso processo. Francisco, esses são todos os atores da trupe, você vai conhecer depois pessoalmente, se Deus quiser, todos, né? Mas é um de cada país. O pessoal não botou, eu esqueci, Fernanda também, né? Fernanda pediu para botar o país embaixo do nome, que isso é bom para a gente ter na gravação, né? Mas tudo bem, não tem problema. Hoje a gente não botou, não precisa sair e entrar de novo, mas nos próximos, quando puder. O Felipe que bota, maravilha. Eles próprios podem botar. pôr, eu posso botar, e a Fernanda pode botar também. É só clicar do lado, renomear-se e colocar. O país de cada um. Perfeito, maravilha. Nath, está ouvindo? Não, ela está sem áudio ainda. Deixa eu ver se eu consigo ajudar. Felipe, já vou ficar aqui mais quieta, tá? Só para você não ficar dando aí interface no que cada um fala. Passo aí o bastão só para você já tocar, tá? Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar então, né? Porque eu acho que mesmo que tenha que repetir, como eu quero ouvir um pouco de todos e todas, eu vou começando assim, porque também para a gente não perder o tempo precioso aí de quem está tarde da noite. Então, gente, começando aqui os trabalhos, o que eu queria falar que eu acho que uma coisa que eu falei assim um pouco pelas tabelas, assim, eu não falei diretamente da outra vez que conversamos, mas que é uma coisa que para mim também é um tema, né? Que eu acho que quando a gente está falando do Cortiço, desse livro, né, do Cortiço, que discute ali um momento da história do Brasil no qual a gente estava recém-saído, né, tinha tido quer dizer, na verdade, o livro começa ainda com o país tendo um regime de escravatura, né? E termina nessa abolição da escravatura. Então, é inevitável, né? Dentro do livro, a gente tem essas questões identitárias, né? Da negritude, da branquitude, que em 1890 elas eram de uma maneira e hoje elas são de outra maneira, né? E eu queria, né, discutir um pouco com vocês, assim, sobretudo com os atores e atrizes negros e negras e pretos e pretas, como ressoa essas questões para vocês, né? E também porque para a gente, para nós aqui no Brasil, a gente tem uma visão disso, né? E vocês aí em África, ou que mesmo o William, por exemplo, que está aqui no Brasil, mas que vem de outro país, como isso ressoa para vocês, né? Porque, como eu disse, né, a gente está falando de um livro de 1890, mas estamos em 2022, né? Então, na verdade, essa questão da descolonização do pensamento também faz parte de refletir sobre essas questões eu admiti o horário, desculpa, foi no automático aqui, Fernando. De identidade mesmo, né? Da questão que cada vez mais a gente vem discutindo, pelo menos aqui no Brasil, e isso é muito bom, né? Assim, a gente vive aqui no Brasil um momento muito paradoxal, né? Enfim, que é muito complexo em vários aspectos, acho que não vale a pena a gente entrar muito nele, porque senão a gente vai perder tempo, mas que ao mesmo tempo que a gente tem um fascista, uma figura de extrema direita no poder, mais do que isso, né? Quer dizer, pior do que isso, ele é um imbecil, um inepto, uma pessoa completamente despreparada, que não tem nenhum, né? É uma pessoa que não deveria estar ali, né? Mas que é um sinal de momentos, né, fascistas e que é um pouco um refluxo
de alguns grupos que se sentem ameaçados pelas conquistas de alguns grupos que, dentro dessas pautas, né, identitárias, avançaram tanto, né, quanto não à toa o Bolsonaro é abertamente um cara homofóbico, machista, racista, né? Ele fica agora nas eleições tentando dizer que não, mas ele representa isso. Mas isso é uma coisa terrível, né, em um aspecto, mas ao mesmo tempo é um indicador de que durante muito tempo também essas pautas avançaram bastante. E elas hoje em dia têm tanto poder, né, que incomodam algumas elites a ponto de pessoas, né, terem colocado um cidadão como esse no poder, que se os deuses quiserem, se Deus quiser, já vai sair. Mas então o que eu quero dizer é da força e da importância dessas discussões identitárias aqui no Brasil, pelo menos, e eu queria saber como isso ressoa para vocês. E estou dizendo isso porque, por exemplo, uma das coisas que eu li sobre o Cortiço, né, é que ele é um livro, ao mesmo tempo que tem toda essa importância, que tem aquela história de ser um livro, né, importante para o naturalismo, e o próprio Aloysio de Azevedo virou, né, era um cara abolicionista, vamos dizer assim, né, um cara progressista, mas ele era um sujeito de 1890, né, ele era filho de classe alta, era um homem branco, enfim, então tinha uma visão muito estigmatizada e um pouco estereotipada das relações, né, ali entre do que foi esse momento de abolição da escravatura, que é esse momento que a Tânia falou que interessa para ela, né, que assim, o Brasil tinha há pouco tempo se transformado em independente, né? Aí depois, quando os escravizados são libertados, eles ficam livres, começam a viver nos lugares, né, como ela disse, sair do morro, vir para o asfalto, né? Começa a ter uma integração que eu não quero nem entrar nessa complexidade, porque é uma coisa muito complexa, né? Toda essa questão da integração e de como foi isso. Mas o que eu queria falar era disso, assim, vocês, né, para cada um de nós, né, dentro das suas identidades de homens, mulheres, brancos, pretos, brasileiros, africanos, portugueses, cada um dos seus países, né, temos ainda o Carvarino na Ásia, como ressoa como essas questões soam para vocês, ou se não soam, digo na questão da racial mesmo, no recorte racial do livro, né? Personagens negros, dos personagens brancos, dos personagens ainda escravizados, depois recém-escravizados, como eles são retratados ali, como isso soa para vocês, né? Porque a gente tem, né, algumas pessoas que estão ajudando a gente a refletir sobre isso, mas eu acho que quem mais deve ter voz dentro desse processo para o que eu estou propondo são vocês, né? Atores e atrizes. Então, o que eu gostaria de ouvir, sobretudo os atores e atrizes negros, né? Por eu ser branco, né? Enfim, quero ouvir todo mundo, quero ouvir também os brancos, mas como essa questão se apresenta para vocês? Eu acho que o Nath, coitada, ainda não está conseguindo se conectar no áudio, né? Se tivesse uma maneira de ajudar. Mas, enfim, alguém quer falar? Alguém... Felipe, só te dizer, eu já guiei ela aqui pelo WhatsApp, eu estou tentando, tá? Mas ela está com dificuldade mesmo, eu vou continuar tentando aqui, tá? Pode ficar tranquilo. Olha, Felipe, eu posso até começar por uma questão bem curiosa, apesar de... Porque é sempre uma questão de perspectiva, não é? Apesar de supostamente eu ser considerada caucasiana, não é? Branca, eu senti pela primeira vez na minha vida um olhar racista na pele, em Londres, porque Portugal tem uma mistura muito grande, como vocês sabem, e houve as invasões árabes durante muitos séculos, quer em Portugal, quer em Espanha, e portanto nós temos também muito esses traços na nossa fisionomia.
e não é incomum perguntarem-me se eu sou afegã, se eu sou uma mulher afegã, se eu sou libanesa, se eu sou paquistanesa, já me perguntaram várias vezes. Então, isto era 2016 e estava muito forte a questão dos migrantes da Síria a atravessar o Atlântico, e o Mediterrâneo, perdão, para virem para a Grécia e para depois passarem para a Europa. Então eu estava no autocarro com uma amiga minha que vive lá, é portuguesa, mas ela não tem este ar, ela parece assim francesa. Pronto, isto é, o meu cabelo está pintado, mas eu tenho o cabelo muito escuro, as sobrancelhas, os olhos, e uma senhora inglesa, com aquele ar mesmo tipicamente inglês, ela olhou para mim, eu senti o racismo na minha pele, ficou colado na minha pele. Eu disse à minha amiga, eu disse, aquela senhora olhou para mim com ar racista. Ela disse, não olhou nada, que disparate, porque ainda por cima ouviu-nos a falar outra língua, que não era o inglês, e eu disse, olhou, estou-te a dizer, é uma coisa que se sente na pele, ficou colado, eu não sei explicar. E ela disse, não, e ela insistia, eu disse, não, eu vi, porque eu ainda por cima eu tinha uma trança, não é? Uma trança de cabelo escuro, eu gosto de andar com lápis no olho, não é? Então fico ainda a parecer mais desses países, não é? E eu disse, mas é que tu não pareces, tu não pareces portuguesa, tu não pareces arábica. Eu sim, eu sei que sim, e tá tudo bem com isso. Mas então é sempre, há sempre a perspectiva, não é? Por exemplo, se eu for para os Estados Unidos, eu vou ser considerada uma latina e vou ser olhada também como a latina. Então é sempre uma questão de perspectiva, pode ser assim até muito quase rasteira, não é? Porque tem muito a ver com a perspectiva e com o olhar dos outros, não é? Porque se calhar aqui no meio dos meus colegas da trupe do Festlip, eu sou a branca, vamos pôr assim, não é? Mas para outros olhares eu não sou a branca. Sim, eu penso que, eu concordo, entendo sobre isso que você está dizendo e que ótimo ter essa colaboração. Mas fico pensando que talvez, eu acho que a questão em relação ao livro, né, para também pensar não só das questões identitárias, que eu acho que a gente vai discutir isso o tempo todo, porque, enfim, tem a ver com a descolonização, né, do pensamento, a decolonialidade, todas essas coisas de uma maneira, mas o que eu penso é que, assim, e eu acho que que é bem rico também, né, nessa nossa trupe tão diversa, né, em relação a países e tudo isso, é que, assim, nós temos essa peculiaridade, assim, de ter. Nós temos, né, você de Portugal, que tem um cenário em relação a isso. Temos os países, o pessoal dos países africanos aqui de modo geral, não vou nem falar do Timor, porque, enfim, Carvalhinho não está aqui e é toda uma situação muito particular. Mas os países, né, africanos, de modo geral, têm alguma semelhança, né, embora sejam muito diferentes e diversos também entre si. Que tem um outro contexto, mas a gente está falando de um livro, né, que se passa no Brasil, que teve essa questão de trazer, né, pessoas da África para trabalharem aqui e serem escravizados, né? E que a gente, inclusive, hoje em dia, revê esse termo, né, de escravos, né? As pessoas aqui no Brasil, né, quem está refletindo sobre isso, não chama mais de escravos, porque as pessoas não são isso, elas não é uma condição dela, a pessoa não é um escravo, a pessoa é escravizada. Então, esse termo escravo é um termo que se usa mais aqui no Brasil, né? A gente não fala mais escravo, isso é uma coisa, quer dizer, estou dizendo, muita gente fala, claro, mas é uma questão, quem está ligado nessa coisa da descolonização, do pensamento e das pautas identitárias, é um termo que realmente faz sentido, a pessoa não é aquilo, né? Não há condição da pessoa, né? ela está, né? Nós temos essa sutileza tão rica na língua portuguesa que é entre o ser e o estar. Então, a pessoa está escravizada e ela não é escrava. Então, tem essa coisa. Então, essa condição de alguém que foi trazido para cá para trabalhar
é que eu acho que faz a diferença um pouco, nesse sentido, de colocar, vincular, de alguma maneira, a cor da pele para essa condição, dessa pessoa que veio para servir, está a serviço, ou tem alguma coisa de serviço. E é essas arestas do livro aqui que para mim, são lugares onde eu acho que a discussão pode ser interessante da gente rever hoje em dia, sabe? Que por mais que o Aloysio de Azevedo fosse um camarada progressista, ele ainda colocava essas figuras negras e negros, sobretudo as negras, num lugar de serviço, né? Assim, ali, né? Que tanto a Rita Baiana quanto a Bertoleza, e eu acho que o estigma que paira e que são as discussões e que são as críticas que são feitas por pesquisadores e pesquisadoras negros e negras aqui do Brasil em relação a essa questão do livro, essa estigmatização, sobretudo da mulher negra no livro, né? Porque a Bertoleza é a servidora, é aquela que está ali para trabalhar, é a que vai ali, né? E a outra, a Rita Baiana, é uma mulher hipersexualizada, como, né? Também é um estigma colocado em mulheres escravizadas, essa coisa da hipersexualização, de servir ao patrão nesse lugar. Então, eu queria entender como Posso fazer-te uma ressoa. pergunta, Filipe, em relação a isso? Diga. Porque eu ia falar dessa hipersexualização, mas que eu sinto, eu confesso que ainda não tive a oportunidade, agora vou ter férias do trabalho de formação e vou conseguir terminar o livro, porque eu ainda não consegui, mas senti essa questão do que já li, da hipersexualização, mas eu sinto que ela não é só da mulher negra, porque há ali, a Dona Estela é brasileira, mas é branca, certo? E a Machona, que é uma portuguesa muito. Mas há uma. Quando ele faz aquelas descrições daquelas lavadeiras, mesmo as brancas, eu acho que ele hipersexualiza muito a mulher naquele livro, no geral. Também, pois então, bom saber que isso ressoa. É esse tipo de coisa que eu gostaria de ouvir também, assim. Eu não estou dizendo que é nenhuma impressão minha de cara, não. Eu estou falando que eu fui pesquisar como, sabe, assim, tipo, dar um Google assim, Cortiço, pautas racistas, Cortiço, eu fui tentar fazer essas comparações e o que é levantado, sobretudo, é isso. E uma outra coisa é que quase que uma coisa teórica de que a mistura de raças ali naquele momento dá uma confusão, não é uma coisa feita de uma maneira tranquila. Isso é o que dizem do livro, né? Não estou dizendo que sou eu que estou dizendo, não. Estou dizendo que são ressonâncias, quase como se isso fosse uma espécie de teoria do movimento naturalista, né? Como tem essa coisa que eles dizem da animalização das pessoas, isso, né? A hipersexualização tem a ver com a coisa do naturalismo, que aí é um movimento literário mais amplo do que aqui no Brasil e tal. Mas como nós temos esse recorte racial aqui no Brasil e que tem a ver com essa condição de que vieram pessoas para serem exploradas aqui, né? E isso é vinculado a um tom de pele, eu queria entender como isso ressoa hoje em dia, o que faz sentido e o que não faz sentido para a gente. Porque eu não tenho nenhum problema, por exemplo, com hipersexualização ou com discutir. Não é uma questão, não é só um juízo de valor, é entender assim, o que é a questão do que nos interessa a partir daí, para a gente não cair nas ciladas de entrar ingênuo numa coisa que já está numa discussão muito mais avançada, sabe? Assim, uma reflexão muito mais avançada sobre o que está sendo, sobre essa obra, né? Enfim, tem gente que está pensando sobre isso, e é isso. Acho que o que tem a ver com descolonização do pensamento é porque antigamente, né, os pesquisadores e pesquisadoras, de modo geral, eram homens brancos, né? Então, essa voz era o que dizia o que era ou não era certo, o que era ou não era. Hoje em dia, cada vez mais, nós temos mulheres negras, homens negros e indígenas, né, pessoas de outras etnias, amarelos, né, japoneses, mas no nosso caso aqui não interessa isso, mas de ter mais mulheres e homens negros teorizando e explicando enfim, refletindo sobre essas obras, a coisa ficou mais rica, né? E a minha provocação também é que eu acho que, assim,
para cada um de nós, isso ressoa de uma maneira diferente, né? Porque aqui no Brasil a gente tem essa condição de ter tido essa escravidão e de ter tido pessoas escravizadas e tal. Nos países africanos é outro contexto, né? Foram as pessoas que saíram de alguns dos países e que vieram para cá, enfim, e o contexto racial ou de segregação é de outra maneira, né? Enfim, soa de outra maneira para vocês. Mas eu sei que vocês também conhecem o Brasil e muitos já moraram aqui ou moram, enfim. É isso que eu gostaria de ouvir. E acho interessante isso que você falou, Suzana, mesmo, porque é isso, né? O olhar do outro sobre você sempre vai te trazer alguns estigmas se for esse lugar de superioridade ou de achar, né, de colonialidade, que é interessante. E acho que é bom a gente refletir sobre isso também, né? A gente, em alguma instância, vai sofrer preconceito. Mas essa questão é bastante complexa, né? Assim, aqui no Brasil, sobretudo por causa desse estigma da escravidão. Então, queria ouvir. Eu quero só fazer uma observação, Felipe, em relação ao que você falou, e a Suzana também. Partindo da obra do Curtiço, é claro que a coluna vertebral ali do que ele levanta é a questão racial, mas está muito presente ali, né? Só para a gente entender que também fala-se muito, é uma sociedade extremamente machista. O Curtiço é machista, a forma de escrita, e a mulher ali vira objeto, a literatura inteira. Então, é uma visão que também está embutida ali. Então, é uma coisa que cria um incômodo também, né? Porque as mulheres ali viram objeto o tempo inteiro, e é a visão masculina da obra, que eu acho que o Aloysio também tinha. Ele falava desse lugar muito confortável que é ser homem na sociedade lá, que hoje sempre também. Né? Uhum. Só fazer essa observação e um adendo, para não interromper depois de novo, não vou contar detalhes, mas comungando o que a Suzana falou, quando eu viajei pela primeira vez para os países de língua portuguesa como diretora do festival, me apresentando na oficina, assim, eu nem sei explicar, principalmente em Angola, que foi uma coisa que me marcou muito, o preconceito que tinham comigo por ser mulher e ser uma diretora de um festival, né, branca e mulher. Eu levei uns 6, 7 anos para tentar quebrar esse paradigma. Não foi fácil. E, por coincidência, na maioria assim, desses países onde tem festivais, os diretores são todos homens. Até hoje, quando se reúne diretores de festivais e eu estou numa mesa com eles, eu tenho que sinalizar, porque eu não sou respeitada. E são homens negros, homens brancos, homens de todos os lugares, irmãos de todos os países. Então, isso é importante só para linkar, só essa colocação aí. Não, importantíssimo, né? Porque, né, é exatamente isso que eu gostaria de ouvir, né? Assim, como ressoa, porque assim, eu estou falando do recorte racial, mas esse recorte do machismo é uma coisa, né, que realmente é muito presente no livro, e era isso que eu queria ouvir também, e acho isso, não à toa, eu acho que o problema maior das personagens negras são com as mulheres, né? Porque ele estigmatiza ainda mais as mulheres do que os homens, num certo sentido ali, né? Então, porque eu acho que exatamente isso que vocês falaram é isso, Suzana e Tânia. Eu acho que também as personagens femininas, de modo geral, também têm um lugar assim, né? De um olhar patriarcal, machista, tal, assim, né? Enfim. Mas quem mais, gente? Falem aí, pessoal. Então, eu gostaria de pronunciar um pouco. Eu acho que a Suelma falou primeiro, William. Ela tá, só para ser justa, que ela falou primeiro. Falem os dois. Mas já que para não sermos machistas. Então, posso William? Obrigada. Yes. Bem, só pegando um bocadinho do que a Suzana e a Tânia falou, pronto, ao ler o Curtiço, e agora assim, tentando colocá-lo no tempo, né, agora e no espaço, eu separei mais ou menos a questão do machismo, no caso, o patriarcado, depois também tem a questão do racismo, e depois também essa hipersexualidade. Assim, eu Suelma, a questão racial, racismo, cor da pele, eu não sinto tanto
ela é muito diferente de quando eu estou em Angola e de quando eu estou no Brasil. Eu acho que porque nós aqui somos maior parte negros e, por exemplo, a questão da palavra, o brasileiro usa preto. Em Angola nós não falamos preto, nós falamos negro. Nós usamos a palavra negro, nós nos dirigimos, eu sou negra, ele é negro, nós não usamos essa questão da palavra preto, assim, tão como é usado a nível do Brasil. Então, eu sinto mais essa questão da cor, né? Quando eu estou fora da Angola, por exemplo, quando eu estou em Lisboa, quando eu estou no Brasil. Cá dentro, acho que por sermos a maioria negros, eu não sinto esse racismo na questão da cor da pele, assim, tão marcante como é fora. Né? Temos essa questão também de uma segregaçãozinha, os negros mais claros, os negros mais escuros. Temos um tribalismo territorial, os do sul e os do norte, é uma coisa que a gente sente, mas o que eu sinto mais internamente, que eu não sinto fora, é a questão do machismo, do patriarcado. Então, aqui, Angola é um país machista, em que o homem é que predomina. Então, isso que a Tana falou da questão, por exemplo, voltada um bocadinho para as questões das artes, é muito dominada por homens, são ensinadores, são diretores. Então, é uma sociedade muito machista, é muito a mulher em prol do homem. Então, essas são as nossas pautas de mudança, já mudou muito, mas precisa mudar mais. Então, isso eu sinto cá. Já fora, quando vou para fora, já sinto uma maior inclusão a nível de mulheres. Já sinto mais mulheres em posições, né, de chefia. Já não sinto tão o homem a dominar. Então, essa é a diferença. Na questão do machismo, eu sinto mais em Angola e fora eu não sinto. A questão do racismo, a cor, olharem para mim, eu ir para uma loja, para um restaurante e ser a única negra, e eu comprar uma coisa, eu nunca passei por isso no meu país, e isso não acontece, porque você encontra negros desde doutor, presidente, então eu sinto mais fora. E depois tem essa questão da hipersexualização, que a mulher africana é vista como um corpo, um símbolo, pronto, nós temos essa energia, essa coisa, mas muitas das vezes há esse olhar muito resumido a nível sexual. Então, olhando para o cortiço, vejo que as mulheres estão sempre numa posição abaixo dos homens. O João Romeu é homem, né? Depois tem lá praticamente as posições ali de ascensão, de liderança são de homens, as mulheres são lavadeiras, a bertoleza, então é muito isso. Então tentei dividir assim e ter essa visão de forma mais resumida. Então tem isso, onde eu vou depende muito. Cá dentro eu não sinto racismo de cor, eu sinto fora da Angola, mas fora da Angola eu consigo sentir uma maior domínio das mulheres. Já não sinto tanto patriarcado, já não sinto tanto machismo, mesmo a nível dos relacionamentos, mesmo a nível... nós consumimos muita coisa do Brasil, os posicionamentos, os relacionamentos, é muito diferente como é da Angola, as mulheres são muito mais submissas, e isso depois acontece, por exemplo, no mundo artístico, em que depois as mulheres, quando se casam, depois já não podem continuar as carreiras porque os homens não deixam. É uma confusão. Então, é mais ou menos que eu acho que tem muito a ver com o espaço em que nós estamos e esse olhar, né, que a gente tem de onde eu estou. Eu sinto que eu sou mais observada pela minha cor quando eu estou no Brasil, quando eu estou em Lisboa, e quando eu estou em Angola. Entro em qualquer sítio, encontro... só para dar um exemplo, nós estivemos no Festlip com um espetáculo Eu Estou Com Marca, que a Tânia conhece, e eu tive muitas situações de racismo no Brasil, com os colegas, porque eles tiveram que ir com o cabelo loiro, com não sei o quê, tivemos situações de ir a centro comercial e sermos seguidos por seguranças, tivemos situações de ir lojas que não nos atendem, porque parece que a loja é muito cara, mas depois da gente começar a comprar as coisas e pagar, já vem todo mundo.
tivemos uma situação que o voo da TAG foi cancelado e tivemos que ficar no Windsor, um hotel na Barra, que é assim um hotel XPTO. Praticamente nós éramos os únicos negros, nós do voo da TAG, éramos os únicos negros no hotel, que não éramos trabalhadores, mas os trabalhadores também, os negros que lá estavam, eram porteiros e não sei o quê. Então eu vejo muito isso fora da Angola. Em Angola não encontras isso, não sente a pele. Mas sente a questão do machismo, que aqui é muito forte ainda, e esse é o nosso tema, essa é a nossa conversa, de nós mulheres mudarmos isso. Então, essa visão, isso para mim, é uma volta de 360, onde eu estou, como eu me sinto, é mais ou menos por aí. Entendi. Estamos nesses dois eixos, ótimo. Então, acho que temos o William e depois o Léo levantou a mão, mas o William já estava com a palavra aqui. Fala, William, você que transita, né, que está aqui no Brasil, né? Tá... Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Boa tarde. Tratar disto às vezes parece complexo e tal, ao mesmo tempo é complexo. Então vamos lá. Primeiramente, eu gostaria de chamar a atenção em relação ao conceito negritude. Hoje em dia eu vejo muitas pessoas assim usar o termo como se fosse existe uma correlação entre negritude e pretitude, vamos colocar assim. Negritude foi um movimento, diríamos, estudantil, mais intelectual dos grandes pensadores pretos. Aqui na América, nas Américas, tem o Aimé Césaire, que foi um dos ícones desse movimento. Em África, especificamente no Senegal, temos o Léopold Sédar Senghor, e por aí vai. Então, foi mais um movimento intelectual para mostrar aos europeus que os pretos têm mente. Foi um movimento poético que depois virou universal para mostrar a postura de que somos capazes. Enfim, quando se fala de relações pessoais ou sociais, é bem complexa colocá-las como se fosse preto e branco, porque fica complicado até a gente abordar. Eu gosto de dizer que vivemos em ilhas. Famílias, vejamos bem como a sociedade é formada. Primeiramente, de indivíduos, etnias ou grupos étnicos, vilas, bairros, cidades, assim vai, países. Então, já a princípio, só quando a gente fala unamente, eu já vivo comigo mesmo em conflitos. Imagina quando eu me ajunto a Suzana. Teremos mais conflitos, porque existe um jogo de interesse entre nós. Sempre vai ter esse jogo político de um querer sobrepor sobre o outro e tudo mais. Então, historicamente, bem diferente. Antes, você tinha guerras tribais, que o único objetivo é um subjugar sobre o outro, sem historinhas. Aí foram os árabes, a África, praticar a mesma coisa, só que de uma forma mais cruel. Tinha homens que eram castrados, etc, etc. Depois chegaram os europeus. Aí houve escravatura em todos os sentidos, inclusive recentemente, após a morte do Muammar Gaddafi em Líbia, houve não só relatos, mas houve documentos, pessoas estavam sendo escravizadas, acho que ainda estão, não tenho confirmação, acho que ainda estão sendo, principalmente pretos de chamada África Negra, estão sendo brutalmente maltratados e, enfim, vendidos por aí. Então, nós temos temos problemas que até às vezes ultrapassam a nossa capacidade de entendimento, né? Então, quando vejo um pouco do livro, deu para ver que essas relações, elas, assim, a narração, né, da história aconteceu lá no século
século XX, né? Início do século XX, tal, final do XIX, por aí. Mas, tipo, isso. Nós percebemos que elas são correntes, são atuais. Por exemplo, quando se fala de racismo, até a sua alma colocou, isso é muito parecido. Em África, nós temos mais tribalismo. Por quê? Houve uma espécie de herança que os europeus e árabes deixaram em África, onde o ser humano, a cada tempo que passa, se tenta mostrar individualmente ou coletivamente ser superior a outrem. Eu, por exemplo, havia abandonado política, porque meu pai morreu em circunstância como servidor público, que não era admissível. Eu falei, não vou mais me meter nisso, porque eu já vi meu pai ser preso, eu tive uma infância difícil, eu tive que aprender a cuidar dos meus irmãos aos 7, 8 anos de idade, cozinhar para eles, fazer um monte de trabalho. Tipo, virei adulto muito cedo, não tive infância. Aí eu vim a ver em 2018, 2019, no meu país, o pessoal ostentar a superioridade, a polarização. Aí falei, ouve lá, eu não posso ficar quieto. Até ontem eu fui convidado a fazer parte de um partido. Eu disse, não, vou pensar. Mas, enfim. Aqui ou lá? Aqui no Brasil ou lá? Não. Ou na Guiné? No caso, alguém me convidou para fazer parte do partido lá em Guiné. Aqui eu tenho medo. Então, aqui no Brasil, eu estou há 20 anos. Entre idas e vindas, são 20 anos. Os 20 anos, eu passei o que a sua alma passou. Eu passei... alguém já me disse na loja de shopping, e na época eu comprava tudo à vista, não sabia o que era cartão de crédito. Aí perguntei para a moça, esse tênis aqui que está na vitrine, quero comprá-lo. A pessoa disse, tu podes mesmo, tens certeza? Eu estava de chinelo. Eu falei, claro que posso. Traz lá, eu pago agora à vista. Aí trouxe, botei no pé, ainda disse, mas teu pé é diferente. Eu falei, o tênis que é diferente, porque foi fabricado sem pensar no meu pé. Mas, enfim, ela sorriu. Aí mandei chamar o gerente. Eu falei assim, meu amigo, tu podes pensar melhor em tua loja, ter menos pessoas como estas aqui, que discriminam o consumidor. Eu estou a comprar estes tênis aqui, eu vou deixar R$30 a mais. Isto é 2005, por aí. Vou deixar R$30 a mais para agradecê-la por ter me tratado desta forma. Está errada, mas se fosse você, mandava ela embora. Assim, sugestão. Aí aquilo soou um pouco de agressividade, sei lá o quê. Só que eu penso assim, como vivemos num mundo ou numa sociedade em que a competitividade ela existe, uns vão competir de forma justa, outros vão competir de forma totalmente injusta. Um vai esperar você deslizar para usar o teu deslize, humanamente falando, como uma fraqueza, etc., etc., e por aí vai. No Brasil, eu acho, até em termos, quando a gente fala da língua portuguesa, quando alguém me chama de negro, eu fico... até falei da outra vez, você lembra, Felipe, na outra reunião dos Dois Mundos? Eu falei sobre isso. Eu fico tão, tipo assim, mal identificado, a ponto de falar assim, eu já neguei vários castings. Eu preciso de ator. Eu falei, sou só ator, mano. Não sou ator negro, não existe. Sou ator, mano. Por que me fala que é ator negro? Sempre tem um sobrenome, ator negro. E quando não fala ator, eu chamo atores para trabalharem. Aí que eu vejo. No Rock in Rio, eu falei isso para a produtora. Porque queria que eu trabalhasse como supervisor. Eu falei, eu não vou. Porque tem coisas que eu vou falar para alguém, vai soar isto, aquilo. Só que é trabalho. Para a gente trabalhar, precisa-se de qualidade. Então, nesse sentido, eu tenho que usar juízo de valor, o que é quali ou quanti. Eu, como supervisor, é minha responsabilidade. Senão, a empresa cai, eu durmo na rua.
Então ela falou, não, mas eu falei, ó, lá, esquece isso aí. Todos nós fazemos escolhas. Uma agência escolhe, um diretor escolhe. Tem atores, entre aspas, bons, tem atores, entre aspas, ruins para aquele trabalho, ou que não servem para aquele trabalho. Eu acho que, se eu tenho que dizer que o William é preto, se eu preciso realmente dizer isso, ao invés de dizer que é o William, porque eu não conheço, eu não sei quem é o William, eu vou dizer aquele rapaz preto, ok, eu não acho, não vejo a necessidade de muito barulho. Mas o que eu gosto de sugerir? Vamos ver as nossas relações interpessoais. Como eu trato as minhas? Eu tenho 7 irmãs. Das 7, 4 são casadas. Aliás, eram casadas. Uma já divorciou. Porque eu sugeri ao marido, mete o pé. Por quê? Tomou tapa dela. Ele me ligou desesperado. Eu falei, eu estava saindo da academia, eu percebi, tem alguma coisa errada pela voz dele. E ele é mais velho que eu. Aí liguei, bro, o que se passa? Me deixaste preocupado. Ele, não, isso... Vive em Escócia. Eu falei, pô, aí já é sério com essa cena de violência e tal. Eu falei, mano, tu estás bem? Ah, mas pô, é porque... Eu falei, ó, Vlá, se tu não estás bem com isto, mete o pé, pega as tuas coisas, vaza. Ele até, não, mas eu falei, é minha irmã, mas eu não concordo com isto. Não concordo. Separou. Já tem um mês e meio. Porque relações interpessoais, eu acredito que uma sociedade vai ser melhor quando nossas relações interpessoais forem melhores. Uhum. Eu vejo muito o Brasil falar de racismo, disso, daquilo. Eu vejo isso há anos. Eu vejo há anos. Eu já parei. Eu tenho uma coisa que é minha como fala, de educação. Eu não gosto de ver pessoas já brigar. Não gosto, principalmente mulheres, ok? Uma vez, a primeira experiência que eu tive foi de querer separar um casal, o gajo a espancar. Eu gosto de dizer também, em palestras que eu dava, é o seguinte, eu e a Suzana somos diferentes fisicamente. Se eu querer beijar a Suzana, o que eu vou fazer? Vou pedir um beijo. A princípio, educadamente, Suzana, beija-me, quero te beijar, blá, blá, blá. A Suzana recusa-se. Eu vou ter que jogar sujo. Ou enveneno a bebida dela, ou deixo ela às escuras, puxo a perna, dou uma rasteira, enfim. Nós sabemos onde vem a origem da violência. A questão de ser injustos e somos mais fortes, e assim vai. Gera tapas, entre outras, e pronto. Aí vem a questão que a gente também, que eu gostaria de falar muito sobre a propriedade. Quando vivemos numa situação injusta ou de dependência, por exemplo, a Suzana dorme na minha casa, como até o seu Miranda estava cuidando do velhinho, né? A Suzana dorme na minha casa. A Suzana pé rapada, não tem onde cair morta. Aí eu já sinto uma espécie de superioridade e, pô, eu faço tudo para ela. Então, foda-se. É o mesmo sentimento que eu vou ter ou que alguém terá comigo se eu assaltar ou furtar um vizinho. Aquele tratamento humano, aquele tratamento totalmente humano, de pô, gente boa, oh, bom dia, seu William. Aquele tratamento desaparece, vira desumano. Vou tomar chutes, cuspo e tudo, vão me arrastar. Porque o ser humano funciona assim. Basta tu deres motivo. Por isso vemos hoje, quando se faz o debate sobre política, nós vemos muito essa desumanização. Nós vemos porque é mais fácil assim. Eu puxo do meu lado, eu boto, esse aí não presta, é vagabundo, sei lá o quê, isso, aquilo, enfim. Eu acho que o tema é muito rico. O Felipe vai ter muito trabalho, porque esta
essa onda aí. O que eu acho é o seguinte, isso que você falou é super pertinente, a questão, né, das relações, né, e de como cada um tem sua perspectiva e tal, e o livro traz isso muito, assim. E realmente é muito complexo, se a gente for discutir sobre isso, a gente vai ficar o tempo todo que temos discutindo sem montar nada, né? Então, é por isso que precisamos escolher um recorte. Eu acho que temos muitos assuntos e todos eles são bem-vindos e a gente vai entender o que é bom para a gente. Então, é bom ouvir vocês, porque assim, eu fiquei pensando muito que, no final das contas, né, o que eu acho, a gente vai falar mais, né, da independência, da língua e outras coisas assim, né, que não passam exatamente por aí, mas eu acho que a gente tem que discutir esses temas mais espinhosos, essas arestas, para entender, né, por onde a gente está passando e se a gente não está deixando, varrendo alguma coisa para debaixo do tapete para não falar sobre em relação à obra só porque a gente acha que as falas são bonitas, o escritor escreve bem, queremos falar aquilo, os personagens são interessantes e tal. Isso sem desmerecer isso mesmo também, o que a gente está falando também. Eu acho que a coisa do pensamento decolonial, né, da descolonização do pensamento, também a gente precisa rever vários aspectos, mudar muita coisa realmente na nossa conduta, tipo isso, não precisamos mais chamar, né, de escravos, podemos chamar de escravizados, né, e outros indígenas, né, índio, as coisas que são pejorativas, por que não mudar, enfim, tudo isso. Mas, mas ao mesmo tempo também, todo conhecimento que foi feito por homens brancos até determinado momento da história, né, dessa hegemonia toda, né, tem coisas que devem ser revistas e tem outras que são importantes para a gente, para todos nós, né, porque todos nós fomos colonizados por essas pessoas que produziram conhecimento até esse momento. Então, eu acho que tem coisas que a gente tem que jogar fora mesmo, rever, mudar, mas tem coisas que não. Né? É aquilo que eu estava falando para a Tânia. A gente não precisa jogar a criança fora junto com a água, né? do banho, né? Então também a gente tem que jogar a água do banho fora, essa água suja toda, mas entender o que é essa criança que nos interessa criar daqui para frente, assim, né? Pensando nessa perspectiva de mudança e pensando naquilo que o Peninha falou, né? O Eduardo Bueno falou, assim, o problema do passado é que ele está mudando o tempo todo, né? Então é isso, a gente está sempre mudando o nosso passado porque a gente está revendo com os olhos do presente e do futuro, né? O passado. Então é isso que é interessante. Então, o que eu queria dizer também, tentando encaminhar algumas coisas para ouvir todo mundo, que assim, é muito bom de ouvir que realmente ressoam esses temas do machismo, né, e do racismo, né, em alguns aspectos para algumas pessoas no livro, que isso aparece, e me parece que até a coisa do machismo ainda se sobrepõe, né, pelo que as mulheres aqui falaram, eu acho, percebo isso também, né, da coisa da visão machista, patriarcal do livro, assim, né, só para a gente ter em vista, né? Não é que a gente vai jogar fora a criança com a água, né? A gente tem em vista o que a gente está pensando. E pelo que Suamo falou, faz sentido essa questão da hipersexualização e, né, ela, como mulher africana, se enxerga, né, em alguns lugares que estereotipam as mulheres africanas nesse aspecto. Diga, falou ele. É engraçado sobre essa cena de sexualização hiper, né? Eu acho que nós passamos também por isso. Eu uma vez quase briguei no FRJ com uma moça que veio com essa piada assim, negão, sei lá o quê, aqui de Bengala, pá. Aí fiquei puto, porque ela sentiu, a princípio, acho que ela achava que estava me elogiando. Aí virei para ela assim, por que vocês têm esse pensamento de africano? Primeiro, o meu Joãozinho é Joãozinho mesmo, não é aqui de Bengala, não. E outra coisa, você veio aqui falar comigo assim, de uma forma aberta, tal, sorridente. Se eu falar para você, desculpa lá, pessoal, como estamos numa conversa franca, acho bom falar. Aí, tipo, falei para ela, se eu te disser assim, senhorita,
você que é brasileira, você é tudo, né? Você vai gostar, vai me chamar do que vai me criminalizar logo. Aí ela ficou meio pensativa. É verdade. Você pensa, eu falei, então, não precisa chegar assim para me abordar assim, não. É mais, né? Porque eu tenho já, é o meu jeito. Eu posso gostar de mulher por 200 anos. Se ela não me der sinais, não sei lá o que, permissão entrar, eu fico na minha. Eu vou perder. Eu Sim. vou perder a chance de chegar. Eu não sou muito espaçoso em relação a isso, sou muito reservado. É Enfim, importante isso. isso que você está falando, de não é só o aspecto, né? Porque tem essa coisa dos escravizados também, né? Esse estigma, né? Na época da escravidão, as sinhazinhas lá também se relacionavam com os escravizados, e isso é uma coisa que, enfim, é disso que eu quero falar também, né? Porque aqui no Brasil a gente tem uma herança escravocrata forte na cultura, infelizmente, infelizmente temos, né? É um horror que a gente ainda que tenha que falar coisas, você me diga isso, né? Assim, né? De pensar, né? Da hipersexualização também do homem negro, preto, né? Sei que você, enfim, estou dizendo só porque o pessoal aqui fala mais negro, não sei, enfim, né? Felipe, Como vou dizer os dois sempre. eu vou ter que Vou dizer os dois sair, É sempre. o só hábito. para Tá. Se deixar o Léo, quiser, mas Felipe. eu quero só deixar uma parte aqui que nem vou poder acompanhar, mas do que o William falou. William, eu entendo o que você fala quando uma mulher te aborda desse jeito, eu entendo quando você fala da questão do preconceito, né? Da questão que uma forma de combatermos o racismo é não colocar, né, a questão do negro como o ator negro. Eu até defendo isso, porque desde o início do Festival eu falo que a plataforma ela tem uma forma de lidar com o racismo que existe, não adianta a gente dizer que no Brasil não tem, a forma leve, mostrando, né? O Pablo mesmo falou aqui com a gente, com o Felipe, quando a gente falou de descolonização, que ele falou assim, não necessariamente a gente está levantando uma bandeira de descolonização. Essa ação de montar um espetáculo inspirado no Cortiço já é, por si, um movimento. Como eu também digo, o Fast Lip já é um movimento onde a gente não precisa dizer, olha, o ator é negro, o ator é branco, nós aqui falamos a mesma língua, estamos aqui mostrando arte, é isso que a gente faz. Eu acho esse discurso super válido, mas eu acho que a gente não pode perder da nossa visão nunca a realidade. A realidade, hoje no Brasil e em nossos países falantes de português, na sua maioria, acho que não tem exceção, são países machistas, o Brasil e Portugal, países racistas, e Angola e os países, os outros também da África, são países racistas quando chega uma mulher branca ou um branco nesse país, nas suas proporções. Então, eu acho que, claro que é válido. E também, assim, os homens, eles falam das mulheres de uma forma mais botando a mulher mais no lugar de objeto. Isso não quer dizer que nós, mulheres, juntas, não falemos que o homem é assim, um assado. Mas a nossa sociedade, William, vive isso dia a dia. Numa empresa, num trabalho, no mercado, quando eu pego um Uber, que eu fico preocupada se um botão da minha blusa está aberto, porque o homem não para de olhar do retrovisor para o meu peito. Então, é assim que a coisa acontece. É só quando a gente vive. Então, eu acho, sim, que a sua forma de entender e de batalhar é essa. Eu acho que é muito mais fácil a gente mostrar agindo e falando, mas também não podemos botar uma cortina. Isso tudo existe. Não, Tânia, não é nem bem isso. Por exemplo, a crítica que eu faço ao audiovisual brasileiro. Eu estou aqui há anos. O que eu vejo em novelas? Eu não vejo aquela mulher intelectual, pica das galáxias, que faz coisas acontecerem. Eu vejo a maioria de obras mulher que corre atrás de bandido, que sequestra criança. A gente sabe o sucesso de novelas, por exemplo, aquela Senhora do Destino. Você não tem um retrato de mulher polivalente, dona de escritório de advocacia ou CEO de uma empresa,
Nós não temos isso também. Isto é um problema. Assim, no meu país, nem falo porque nem sabe o que é uma novela. Não sabe produzir nada. Embora eu acho que tudo tem uma época e as coisas têm a tendência a mudanças. Por exemplo, eu nem imaginaria que eu ia ver minhas irmãs a trabalhar, a cuidar das crianças, a dirigir carro, fazer um monte de coisas que eu vejo isso e eu falei, pá, acredito que realmente eu pedagogicamente eu preciso ensinar, e como meu filho já está aprendendo a cozinhar, como eu sempre aprendi a cozinhar, aliás, toda a minha família é assim. A mais velha falava, vocês têm que saber isso e isso, aquilo, não importa seu status social. Meu pai proibia lavandeiras de lavar nossas roupas. A gente que lavava. Eu acho Lavava os mais novos. que estamos Mas é tendo por aí. avanços, né? As Isso. coisas, eu acho que só o fato de refletirmos sobre isso já é muito positivo. É isso que a Tânia está falando, né? Só o fato de estarmos fazendo uma peça que reflita sobre isso já é um movimento, já é um depoimento, já é um manifesto quase, né? Assim, guardadas as devidas proporções. Mas é isso, também sem perder de vista que estamos aqui, né, fazendo uma coisa que é uma celebração, né? Quando a gente fala da hipersexualização, não quer dizer das coisas, não quer dizer que a gente não vai ter danças, né? Não que as danças tenham a ver com sexualização e tal, mas as coisas têm. Eu acho que a leveza da coisa, assim, né? A gente tem que entender assim, o que é o estigma e o que é a celebração, né? Porque aqui, por exemplo, né, o carnaval é uma coisa completamente sexual, sexualizada, mas é um ritual, uma celebração, é uma festa, né? Então, eu acho que é entender o que é isso, porque o carnaval tem um caráter um pouco mais democrático nas coisas, né? Mas Aqui no também, Brasil. Filipe, desculpa interromper-te, mas sempre teve. Para isso a gente tem que escavar muito atrás de onde é que vem a celebração do Carnaval, que não é Sim. exclusiva brasileira nem do Rio de Não. Janeiro. E o Carnaval é, de facto, uma celebração muito antiga para soltar a franga, sempre foi. Na Roma tinha a Saturnália, que é a última semana do ano, em que os romanos pintavam a manta do que vai agora compreendido entre o Natal e o Ano Novo, não é? Com os E tinha seus... essa coisa das classes sociais também se entrecruzarem, né? Isso não ser tanto um problema naquele momento. É um momento de respiro, né? Talvez, né? Enfim, não sei, desculpa te interromper. Não, mas é isso, sabe, é tudo tão rico, não é? Que se a gente mergulha também muito nos assuntos, há pouco eu estava a ouvir falar também da sexualização baixa, Tânia, eu estava a ouvir falar e estava a pensar assim, Tchau, porque Tânia. Até. a gente aqui na Europa, não é? Passou a época vitoriana, foi uma coisa muito espartana a nível a questão freudiana, o corpo, a mulher histérica. Porquê que se hipersexualiza a mulher ou o homem negro? Porque no hemisfério sul as pessoas estão muito mais à vontade com o corpo. O corpo não é tabu. O corpo não é tabu, as pessoas andam despidas nas tribos. As mulheres andam com as mamas de fora, mas isso é uma coisa natural. E de repente vai-se da Europa, onde nem se podia ver o tornozelo, não é? Nem as pernas das mesas podiam estar de fora. O esterismo da época vitoriana. De repente, imagina chegar a países onde está calor, obviamente, as pessoas não andam vestidas até e estão despidas, e onde há um à vontade com o corpo, então, de repente, para o homem branco, uau, uma festa, não é? Parece uma criança com a mão no pote da bala, não é? Sim. Tem um pouco essa coisa também que a gente às vezes esquece, que são choques das próprias, até de coisas tão, simples como o próprio clima. Sim. Não é? No hemisfério sul não faz sentido andar muito vestido. É um clima quente, é um clima tropical. De repente, na Europa, um frio imenso, não é? Na maior parte dos sítios, claro, as pessoas andam vestidas, o corpo não anda desnudo, não anda à mostra. Imagina lá nos tempos idos, não é? Dos achamentos. Imagina lá nos tempos idos dos achamentos, de repente, uau, ver pessoas nuas, não é? Como se chamava aquele pintor? Ah, meu Deus, agora vai-me faltar o nome Oh, dele.
que pintava as mulheres É, nuas, maravilhosas, porque ele ah, esteve é, muito sei. tempo numa ilha. Ah, meu Deus! Agora não Eu vou também lembrar tô do na nome ponta dele. da língua aqui, tô esquecendo. Não vou Sei, lembrar sei que sei de quem está dizendo. que ele, claro, que ele pintou toda aquela beleza, não é? Toda aquela sensualidade. Mas é também pensar nisso, que foi sendo transformado numa coisa feia e suja, mas porque o corpo, no geral, particularmente por questões religiosas, ele foi sendo transformado numa coisa feia e suja. Então, Então, aí eu acho que aí é o ponto, Suzana. Você falou num lugar muito interessante, que me parece que, assim, quando as pessoas falam, refletem, os estudiosos de literatura sobre o cortiço, tem uma coisa de um tensionamento dessa junção de raças ali naquele lugar, que parece um desajuste, sabe? Que em relação ao que o livro pode ressoar, né? E aí eu acho que tem toda uma outra vertente que fala disso com uma riqueza que nos interessa, que é a riqueza, vamos dizer, antropofágica do Oswald de Andrade, né? Que quando ele fala do manifesto antropófago, que é o que os índios falam, não fomos catequizados, fizemos foi carnaval, ou assim, só me interessa o que não é meu, lei do homem, lei do antropófago, né? A coisa de pegar a cultura do outro, comer, deglutir, vomitar uma outra coisa, isso é que me interessa. Eu sou oswaldiano de carteirinha, assim. Então eu acho que o que interessa para nós aqui, quer dizer, o que me interessa e que eu queria trazer para vocês é essa possibilidade de troca que é riquíssima aqui, a partir de uma coisa que é um caldeirão candente, assim. Então, mas concordo com todo mundo aí que já falou, o William falou, você também, Suzana, falou que é muita coisa, que terei trabalho, teremos todos, eu acho, mas eu queria, era isso, escolher um recorte, porque eu acho que nós temos pouco tempo, vamos ter poucos é, encontros, então a gente tem que escolher uma vertente, um recorte para ir, né? Então já encontro, né? De cara a coisa da independência e da língua já é uma pauta boa para a gente. Então, eu acho que essas questões todas que nós estamos falando, com certeza elas vão aparecer, né? Mas elas não são o foco, né? O que eu estou dizendo é que também a gente não vai deixar de ter, de falar aquilo que a gente já falou da outra vez, né? Minha vontade é que, falando desses temas todos espinhosos, duros e difíceis, com leveza, com perspectiva de que podemos mudar, né? Assim, pode ser que demore. A gente está falando, bem evidente no nosso conversa aqui, né? De que assim temos tempos históricos muito diferentes, até nos nossos países, né? As conquistas em um lugar são de uma maneira, de outra são outra, tal, né? Mas nós somos artistas e cabe a nós dizer que precisamos que mude, né? Nosso discurso é esse, né? A gente quer que essas coisas mudem e sabemos que são difíceis de mudar, mas é mais do que ficar se lamentando e dizendo, nossa, que horror, tal, essas coisas são assim, é assim, poxa, essas coisas são assim, mas vamos mudar, né? Pelo amor de Deus, vamos para frente. Então, eu acho que essa é a perspectiva. Mas eu já estou aflito aqui, que coitado do Léo Miranda tá com a mãozinha levantada aqui, já tem umas 3 horas. E aí, fala, Léo, Ai, que aí Léo, depois desculpa, será que eu posso passar em cima de ti? passa, Rosana, você pode tudo. É, Desculpa, olá, gente, boa noite. Sim, não, acho que todo mundo falou um pouco do que realmente eu também queria muito falar. O machismo é muito forte, visto na África. Eu vou falar pelo meu país, né, de São Tomé. As mulheres elas têm que bater muito perto para poder terminar os estudos, para poder querer um carro depois do curso que fez, da formação que fez. Mas infelizmente ainda tem muitas que acabam abdicando do seu trabalho para poder cuidar dos filhos, porque está muito impregnado isso na nossa tradição de que, né, as mulheres elas são mais para casa, é mais para cuidar da família e tal. Então, e muitas vezes, quando tem vagas de emprego, eles dão oportunidades mais para homem do que para mulheres. E
fora de São Tomé da África e tal, a gente vê mais o racismo. Sim, o machismo também, no mundo inteiro, mas eu, pelo menos, eu senti menos o racismo, menos o machismo e mais o racismo fora do meu país. Por exemplo, eu tive uma situação no restaurante onde eu estava com as amigas e uma senhora, ela se incomodou com os risos altos. É porque, tipo, nós africanos, quando estamos a conviver, nós temos essa coisa de falar um pouco alto, de rir e de conviver, enfim, de gesticular, enfim, essas coisas todas. E acaba incomodando algumas pessoas. E ela estava se sentindo muito incomodada e ela começou: porque vocês afrodescendentes têm que voltar para o vosso país. E começou com insultos pesados mesmo, de que nos comparar como animais e tudo. Pelo menos nós tivemos a atitude de chamar a polícia, e também o pessoal do restaurante também, tipo, tomou o nosso partido, Isso né? foi Chamou a aqui? Desculpa, polícia. Rosana, foi No aqui ou foi Brasil, na sim. Irlanda? Ah, Não, foi no Brasil, foi no Rio de Janeiro. ah, É, que horror. e Que vergonha. foi horrível. Foi até a primeira vez que eu andei de carro de polícia, que eu acompanhei junto, né, com a senhora, e fomos dar queixa na delegacia. Sim, e também penso muito nas lojas. Ainda é triste isso, mas o negro, ele ainda tem que mostrar financeiramente que ele tem, para ele poder ser ouvido, para ele poder ser notado e respeitado nas lojas, né? Porque quando você chega ali, primeira coisa, quando estão em cima de ti é segurança, ou então a vendedora, ela quase nem ela te olha porque acha que você não vai comprar nada, né? Mas quando você manifesta o fato de querer comprar aquilo e não sei, enfim, um monte de coisa que querer gastar, é que você acaba chamando a atenção como queres. E eu acho isso muito triste. Não é triste nós termos hoje ainda que ter que gastar demais para poder ser visto, para poder ser notado, para poder dizer: eu sou ser humano, eu posso, se eu quiser eu compro essa loja. Acaba até sendo um pouco patético da nossa parte, mas muitos negros, até angolanos, a Suelma vai concordar comigo, até tem muitos angolanos amigos meus que acabam mesmo tendo esse tipo de atitude para ter respeito, para poder também dar como lição para vendedor ou para qualquer situação de preconceito em lojas e restaurantes e qualquer outro lugar. E eu também vejo muito preconceito em relação aos nossos sotaques. Em Portugal, tem muito tem muito preconceito, sim, mas eu vejo que tem muitos portugueses, eles recebem o negro que fala um sotaque mais aportuguesado, ele é um pouco mais respeitado, mas quando já vem aquele sotaque mais forte, assim, da África, do africano e tal, ele já é olhado assim mais, tipo, como se, sei lá, como se chegasse no país de favor, como se tivesse sempre que ter que pedir favor em algum. Enfim, ele sofre um pouco mais de preconceito em relação ao sotaque dele. E também nos nossos países, em São Tomé, e também em Angola, né? Os africanos que têm aquele português mais aportuguesado, né? Muitas vezes até nem falado assim tão bem, perfeitamente, são os que sabem falar. E os que estão com aquele sotaque mais rústico, é como se ele não soubesse falar o português. Tristíssimo, mas é uma realidade muito que se encontra ainda nos nossos países. E é isso. Acho que todo mundo falou, para não ser repetitiva até, né? Acho que todo mundo falou o que eu queria falar.
E também não sei para não te alongar, porque eu acho que até nem temos tempo muito aqui, Sim. né? Mas Sim. eu O espero pobre que tenha do Léo tá passado lá pelo menos com alguma, a mão levantada lá. né? Mas Então, ótimo, te ótimo te passo a ouvir. palavra. Obrigado, Rossana. Fala, Léo. Depois o Horácio voltou aqui também. Desculpa, uma coisa Diga. também que eu queria falar sobre o sexualismo, né, nas mulheres, não Aham, só africanas, mas também as brasileiras sofrem muito isso, porque tem mais aham, aquela coisa do formato do corpo, como aham, tem descendentes negros também, né? Então, aham. as brasileiras são muito vistas como o formato sexual, né? Tipo, Sim. brasileiros quando chegam, por exemplo, até mesmo no nosso país, eles já veem já como uma referência a isso, a sexualismo mesmo. Então, não é só africano que tem, as africanas que sofrem isso. Acho que por ter essa mistura também no Brasil e também em Portugal também tem, mas eu vejo isso muito mais forte no Brasil também, as mulheres lá sofrem muito com isso. Massa. Daí, Léo, é você. Leonardo Miranda. Opa! Primeiro, gente, desculpa o atraso aí que eu peguei trânsito pra vir da Serra aqui pro Rio. Esse horário eu não tô acostumado. Ixi, calhei de chegar um pouco mais tarde do que eu imaginei. Mas deu pra sacar aqui quando eu entrei do que tava falando e depois, enfim. O que eu queria, só acho que talvez, não sei se alguém falou antes de eu chegar sobre isso, mas é que eu acho que no Brasil, por exemplo, né, pegando algum exemplo também do que eu estava lembrando aqui que a senhora estava falando, né, em relação a quando chegou aqui, que sentiu, né, menos o machismo, né, do que a questão da cor, né, que é mais evidente, mas eu acho que é tudo muito, aqui no Brasil, é tudo muito evidente, assim, é tanto machismo quanto a questão racial, sabe, assim, e eu acho que talvez não tenha sentido tanto, porque dentro da questão, né, da própria ambiente de um lugar mais artístico, né, onde geralmente, né, quando tá por aqui, assim, e tal, tem-se um entendimento diferente, mas no geral, e isso é ligado muito com a questão econômica, como muita gente já falou, porque, falando a questão da maioria, aqui também, né, é a maioria, eu acho, negra, sabe, assim, no Brasil e tal. Mas não se tem como, é como se não fosse, mas é. Igual a mulher, é a maioria feminina. Tanto que Bolsonaro se lasca com isso, graças a Deus, porque é a maioria feminina. Entendeu? Desculpa, só um parêntese, e é isso, falo que é as minorias, né? Umas Eu coisas falo que é das minorias, minoria. a minoria, pauta das minorias, né? Aqui no Brasil, negro não é Gente, minoria, não, preto não é minoria, e se mulher não é você minoria. se for ver, hoje em dia, hétero também não é a maioria, não. Entendeu? E fica contando como se Exatamente. fosse, que fica contando como se fosse tudo assim, minoria, para tentar rebaixar, para tentar colocar num outro lugar, num lugar que não tem poder, num lugar, né, aquilo que a gente estava falando em relação aos escravos, do cara ser o dono do escravo e achar que pode abusar sexualmente, pode Escravizados, fazer. Léo, não fala mais escravos, não se fala mais essa palavra aqui no Brasil, tá? Exato. Então, viu Combinemos como é que aqui, é? escravizados. Que a Escravizado. pessoa não é escravo, ela está escravizada. Isso é um Exatamente. expediente interessante. Lógico. Isso é muito bom. Minoria é branco no poder. Isso é que é minoria. Isso aqui é minoria. Exato, exatamente. Não, e assim, Branco privilegiado no poder. e a questão, e por que assim tem essa questão que se liga à raça com essa coisa econômica e tal, assim, porque exatamente a maioria, aí nesse caso sim, a maioria dos negros aqui tem uma classe menor econômica por questão histórica e que não se permite aí, sabe, e que aí tanto movimentos de governos anteriores e tal, que iam fazer para acesso à faculdade, acesso a estudo, e o pessoal fica falando, não, sabe, criticando, como se fosse uma dívida histórica muito grande, e que só tentando reverter assim que a gente pode conseguir mudar alguma situação. E por que que olha torto? Olha torto não só por, né,
porque tem outra cor e tal, do que essa hegemonia, hegemonia nesse sentido, né, de olhar e tal, branco aqui num Brasil assim tal, é porque é como se fosse de uma classe menor, como se fosse com menos inteligência, como se isso que eu falo, que tentar provar o tempo inteiro que tem dinheiro, que tentar provar o tempo inteiro, porque assim você consegue um respaldo, você consegue uma volta, e é um absurdo, né? Assim, é um absurdo ter que fazer isso, né? Hoje em dia, ter que mostrar, porque, enfim, aquela questão que a gente já viu, e que no cortiço, eu acho interessante também isso, como nas favelas, como nas comunidades, né? A gente vê aqui, todo mundo pertence a, né, com aquele, mas a mesma condição econômica, assim. Então, ali quando eu vi quando tem a entrada da polícia no cortiço lá, do tratamento, né, que tinha, tô jogando pedra, jogando assim e tal, mas ali, digamos assim, não tem essa sensação de racismo, essa sensação de coisa dentro do cortiço entre eles, ali, né, a situação como a gente vê nas comunidades, como a gente vê, por exemplo, a pessoa vai falar de um baile funk, vai falar de uma coisa com preconceito e tal, parará, e dentro ninguém vai falar dessa mesma forma, todo mundo já entende, aquilo é cultura e tal, ou mesmo quem vem da Zona Sul, vem do Leblon e vai pro baile funk, não é, sabe, não tem essa questão assim, não, ela pode falar e vai estar abonada pelos outros, pela questão, ninguém vai retrucar. Agora, se você vai olhar a outra pessoa que mora e que sai como bandido, como todo mundo é traficante, por isso pode morrer numa operação policial que não tem problema, sabe? Se acontece as coisas, a pessoa entra no Leblon e matasse 25, como aconteceu na comunidade, precisa se virar no capa, sabe? New York Times, que separa, aqui morre 25, tá, não, mas aí é traficante, é tal, sabe? Então, quando pegam mesmo uma pessoa branca que tá traficando qualquer droga lá na Tailândia, que foi preso, é sempre jovem, sabe? Assim, você não fala, se fosse o traficante, sabe? Eu não sei o que, você já coloca no outro lugar, né? Do que só meramente pela cor. Isso é um absurdo, sabe? Sim. Isso é um absurdo. Eu acho que um outro recorte que você traz. Só fecha seu microfone rapidinho, porque eu acho que tá dando um reverb. Meu aqui? Aí, quando você for falar. Senão eu escuto minha voz, acho que todo mundo escuta também. Acho que um outro recorte legal que você traz é esse, né? Que também que é o mais óbvio até quase, né? Que é a coisa do cortiço, favela. Cortiço, né? O lugar, né? Que a gente falou também, cortiço mental, ou esses lugares que são lugares, né, que a gente tem há muitos anos, né, e em todos os nossos países nós temos lugares parecidos, né, que juntam pessoas ali para morar em condições ali, né, de pouco de dinheiro e tal, e sofrer esse preconceito social também, né, que a gente está falando do preconceito racial, mas... Fio, só uma coisa que eu esqueci rapidinho, falando sobre essa questão do fascismo no Brasil, por exemplo, e de como é que as pessoas têm a ignorância de todo o conceito. Tem gente que é fascista, que na verdade é a maioria e tal, e fica falando, não, porque não sei o que, parará, hiper racista, né, como todo fascista e tal, parará. Aí quando vai para os Estados Unidos, porque, né, aquele que não, e é discriminado porque é latino-americano, e não entende. Tipo, o cara vai, de repente, para um lugar, para uma galera neonazista na Alemanha, leva couro, não entende porque levou couro, porque ele se acha o cara mais caucasiano, ele se acha, entendeu? Branco como uma branca da coisa assim. E é muito doido, porque, tipo assim, realmente não se colocar no lugar de nada, porque o cara tá no Brasil, chama isso essa miscigenação. E, por exemplo, mesmo como a Rossana falou, aqui no Rio, no restaurante, né, tá falando, tá rindo, tá gesticulando. Cara, se tu vai na Itália, a galera vai falando, não sei o que, parar. E aí, eu na Itália, o pessoal não me deixou sentar no lugar ali, queria que eu sentasse perto da cozinha, né? E assim, e eles gesticulam e falam também assim, se for falar, não, isso é questão só de pessoa ou que é descendente africano, ou que alguma coisa, não, né? Os caras fazem, eu acho, muito mais ali, mas você usa um pretexto para dizer, né?
Assim, tipo, não, porque você não pode estar aqui porque tá rindo muito alto. Porque... Não é, e rindo muito alto tu pega qualquer, entendeu? Você pega, lógico, alguém da Noruega não vai fazer isso, mas, mas um cara italiano vai fazer. Você pega de outros países também, né, espanhol, então isso aqui também falo também. Então, entendeu? Não é essa questão, mas usam-se pretextos, sabe? Pra fazer preconceitos, assim, para dizer do próprio preconceito da pessoa, né? Das outras pessoas que vão e fazem essas atitudes com outra, e de graça, gratuitamente, assim, sabe? Tava lá, tava se divertindo, tava rindo. Ninguém pode, né? Ela que se não tivesse feliz, que saísse do restaurante, né? Desculpa, a gente estava só despedindo aqui da moça que estava aqui em casa. É, e... Mas aí posso só dar um adendo, é? Claro. É exatamente nesse que eu até havia dito, esse jogo de interesse, eu vou jogar limpo ou sujo. Os europeus, por causa do esoterismo e tal, na época, inclusive até se quem for pesquisar sobre os grandes autores, temos intelectuais, que a maioria era racista, a maioria. Só que assim, qual era o pretexto do europeu de capturar o africano e escravizar? O primeiro termo foi exatamente esse aí, negro, do grego necro. Necro, morto, sem alma. É um indivíduo morto, que não tem alma. Então, materialmente, eu já desumanizo essa pessoa. Então, vou ter pretexto, vou ter moral de escravizar. É a mesma coisa, quando alguém rouba na minha casa, a minha moral muda. Eu posso espancar, posso fazer o que eu quiser. É a mesma moral que eu tenho num relacionamento, tipo, de eu entender que a pessoa violou um pacto, aí vou espancar. Por isso temos vários casos de espancamento de casais, vamos ter vários casos de justiça com a própria mão, vamos ter milhões de casos, porque essa é a lógica do pensamento. Você fica enfurecido, você não procura uma forma mais, não diria ideal, mas racional de resolver esse problema. Você vai de forma porque está mais emotivo e pem, e vai embora. Sim. Agora, quando a gente consegue o equilíbrio, quando a gente consegue uma inteligência emocional melhor, adequada para aquele momento, a gente consegue resolver os problemas. Por isso eu falo para minhas irmãs, vocês são mais inteligentes da família, porque realmente as mulheres são. Quando o homem está correndo para brigar, são elas que falam, para, não faça isso, não precisa disso, porque elas estão pensando diferente. A gente está pensando com saco, com soco, em tudo mais, mas elas não, elas são inteligentes por causa disso. Historicamente, a gente vai ver os papéis das mulheres na história. Elas são invisíveis, ou eram invisíveis até um certo ponto. Você vai ver o papel delas, a maioria, no Egito, na Roma, no Império do Mali, no Império do Gabu, do Songhai, no Reino Chaka dos Zulus. Aí você vai ver o papel das... No reino lá, por exemplo, tem uma etnia bem matriarcal lá de Guiné, os Bijagós. Tem uma rainha chamada Pampa. Deus sura com vários holandeses, portugueses, enfim. Então, nós temos, assim, eu acho que o maior desafio é realmente criar esse debate e ver quais são os melhores remédios. Porque, às vezes, a gente também quer despancar. A gente não vê. Por exemplo, eu falei para a minha ex uma vez, vale a pena você ficar chamando alguém que não concorda contigo de petista, petralha, ou chamar de mínimo, não sei lá o que, vale a pena. Por que você não chama por um debate, conversa com a pessoa, mostra para a pessoa? Porque acredito mais num debate que seja racional, que faça com que os dois entendam. Eu cheguei a fazer um teste uma vez. O cara começou a gritar numa festa, eu trabalhando de bartender, sacou a garrafa, começou a se servir. Se o supervisor visse, eu estava ferrado. Quando fui tirar a garrafa, expirou a bebida nos olhos dele, sem querer. Foi só tirar. Me chamou de agressor, não sei lá o que, me xingou feio.
Eu parei assim, falei, mano, você não precisa fazer isso. Só que eu tirei a garrafa da sua mão, porque você está fazendo errado. Eu sou supervisionado por isso e tudo mais. Mas começou aos berros, eu continuei calmo. Aí, quando usei um palavrão, para ele não escutar, aí ele parou de gritar. O quê? Eu falei, não, nada não. Aí chegou um cara, puxou ele, chamou ele, pô, você está fazendo errado e foi embora. Às vezes você xinga a pessoa, não precisa xingar sem ela escutar. Aí talvez chama a atenção dela. Mas muitas das vezes, no diálogo, no debate mais tranquilo e tal, acho que a gente consegue chegar, pelo menos não ficar nessa polarização. Porque a gente vive hoje muito estresse. Eu vejo muito estresse. Eu fujo, eu não aguento. Pessoalmente, não aguento. Eu acho que ninguém está aguentando mais, né? Tá difícil. Quer dizer, tem gente que gosta, mas eu acho que tá desgastando, né? Mas eu acho que você falou uma coisa importante para a gente, assim, também para tocar o barco aqui, tocar o bonde, né? De que é essa coisa da reflexão e da conversa, do diálogo. Então, eu acho que estamos. Quando eu falo de fazermos uma desmontagem, é isso. Vamos propor ao público quase uma espécie de um diálogo sobre essa peça, sobre esse livro. Então, vamos usar algumas estratégias. Uma é aquela que eu já apresentei para vocês, que é de termos uma espécie de inquérito, entrevista, inquérito com o próprio autor. Isso vai virar uma coisa recorrente. E os outros quadros que eu queria trazer eram esses elementos que a gente vai refletir sobre o livro a partir da independência, da língua, de trazer temáticas, né? E, enfim, também outra coisa que, quando vocês falam vamos ter muito trabalho, é porque, para além de nós não termos muito tempo, a gente também não pode fazer uma peça de 5 horas, né? A gente vai ter que fazer uma peça curta, de 1 hora e pouco. Então, também tentar equilibrar os temas com vocês, com os quadros, e também tentar fazer isso o quanto antes para poder ter esses textos para serem decorados e tal. E ainda tem essa perspectiva de outras, vamos dizer assim, linguagens artísticas aí dentro da coisa da música, né? Que a nossa colega Nathalie estava tentando entrar aqui, não conseguiu se conectar com o áudio, eu acho, né? Infelizmente. E da dança, que eu sei que é também uma expressão forte para alguns de vocês e para todos nós, né? Enfim, aqui no Brasil também é importante, e tem a ver com o livro, e tem a ver com... Então a gente vai fazer essa costura. Mas eu gosto de pensar que a gente está propondo ao público um diálogo sobre esse livro a partir das identidades que tem aqui. Digo identidades de países, de pessoas que vocês são, com os elementos que trazemos. Então, pode parecer um pouco complexo, mas já estou entendendo melhor um caminho. E temos esse recorte para seguir, né? Da independência, que eu anotei aqui, isso que a gente falou, da coisa do patriarcado, da independência, do racismo, o recorte econômico, né, que tem a ver com, né, da coisa social, dos estratos sociais ali que são tratados no cortiço ali, né, que tem um cortiço, tem lá a casa lá do vizinho, e um quer ser barão, outro quer ser não sei o que lá. Então tem todas essas coisas ali que já dá, isso já daria muito pano para manga. Então foi bom ouvir vocês, é bom ouvir vocês. Eu acho que todo mundo falou menos o Horácio, mas eu acho que ele caiu de novo, né? Infelizmente ele está com um problema de conexão. Ou alguém não falou. Fernanda, quer falar alguma coisa, Fernanda? Ou você vai ficar só ouvindo? Então, acho que daqui todos falamos, né? Se quiserem falar mais alguma coisa, porque é uma questão aqui só de encaminhamento, tá? Mas não estou encerrando, não. Porque eu acho que, justamente por ser difícil, né, complicado, de nos reunirmos todos, para além do horário, né? Tem essa coisa né, da dificuldade, das conexões e tal, eu vou tentar fazer o mínimo possível esses encontros coletivos, porque
eu acho que vai ser mais efetivo se a gente conseguir marcar individual, duplas, coisas assim que eu acho que daqui para frente isso vai funcionar melhor. Então, essa semana, fala William, quer dizer, deixa eu só terminar aqui É, rapidinho. tá, Só tá. terminar rapidinho. Então, essa semana é, vou propor que a gente faça um próximo na semana que vem, talvez não coletivo, vou pensar um pouco assim, porque eu queria um pouco essa semana para tentar realmente construir uma espécie de esqueleto da coisa mais evidente assim para a gente poder trabalhar junto melhor, sabe? Então também Claro. pensar a partir dessas reflexões que vocês trouxeram e claro, temos lá o grupo do WhatsApp para se alguém tiver uma matéria, uma música, um artigo, uma cena, um filme, uma coisa que vem à cabeça botar lá, é sempre bem-vindo também. Mas é isso, Só diga. para, não sei se pode ajudar, olhem, Fernanda, não é? Que estás a tomar conta aqui da parte da produção. Eu estas 2 próximas semanas eu tenho férias do meu trabalho enquanto formadora, o que para mim ajuda muito porque liberta muito aqui para os ensaios. Estarei muito disponível para coisas ou mais de pequenos grupos ou individuais, Filipe, se quiseres, porque o meu mês de outubro tá que está. Não Entendi. está Tá ótimo. fácil para o ensaio individual, mas só aos fins de semana, o que é muito chato, ou a horas muito impróprias, eventualmente. Mas estas 2 semanas de setembro eu estou assim super tempo para duplas, ou contigo, Filipe, ou enfim, o que Tá ótimo. vocês sentirem. E também só quero deixar aqui um recado, William, só tens que pedir o beijo, pô. Então. Pede logo esse beijo, rapaz. É, pô, fica ali com rodeios, enfim. Fala, William. Você ia dizer. Dá para ouvir, né? Ou tá, Dá. Então, era até mais direto. Primeiro, a Fernando, que é como a Suzana disse. Suzana, vou pedir esse beijo, pode deixar. Então, a partir de domingo, eu vou estar num trabalho para a Petrobras, de dia 18, acho que são 12 dias, 18 a 29. Eu estarei de 7 da manhã até 8 da noite. É óleo e gás e tal, sempre faço, todo ano. Eles gostam de mim, né? Então, como é bilíngue e tal, eles me chamam e, tipo, eu estava à espera que me confirmassem. E foi confirmado anteontem. Só que tinha questão de horário também. Talvez o horário fica flexível, mas como estamos no Brasil, 8 horas, 9 horas já podemos, qualquer coisa, Felipe, precisares, eu estarei aí tranquilo. Eu só durmo 2 da manhã mesmo, 3, 1 da manhã, por aí. Então, haverá tempo de, até se for presencialmente, o que for. Isso vai ser ótimo. Se a gente puder se encontrar, vai ser ótimo. Eu Aham, vou pensar essa semana e a gente combina. ok. Bom, todo mundo que tiver problemas, questões, né, de horário, passem para a Fernanda, porque aí ela organiza, que a gente está lidando com isso. Sabemos que vamos nos organizar. Mas é isso. Então, nesse momento, e bom saber, Suzana, porque aí eu vou aproveitar então para tentar dar a gente otimizar esse tempo nas próximas semanas. É isso, minha gente. Obrigado aí para todos. Felipe, Fala, Sal. eu queria só acrescentar algo que eu me esqueci. Pronto, eu acho Diga. que falamos muito da questão das coisas, né, negativas, assim, sobre o cortiço. Mas uma coisa boa que eu vi é que essa necessidade, essa questão de fazer com que as pessoas estejam juntas no mesmo espaço, obriga essa convivência, então faz com que uns comecem a conhecer mais dos outros e haver essa mudança. Então, isso já é desde há muito tempo. Há aqui uma questão no livro sobre... como é que ele se chama? Sobre Jerônimo, né? Que ele começa sendo aquele português, com as comidas, com aquela rotina, com a esposa e não sei o quê. Mas quando ele vai para o cortiço, vê a Rita Baiana, aquele cheiro, aquelas músicas, começa, de certa forma,
a modificar, né? A conhecer mais e a modificar. Então, eu acho que isso é uma coisa lá do século, daquela altura, né? 1800 e tal, e até hoje. Então, acho que essa necessidade, eu acho que esse é o ponto de quando a gente se interliga, quando a gente está ali um com os outros, acho que flui mais do que só, muitas vezes, só diálogos, só conversas, só ouvir perspectivas, porque acho que esse asfalto e morro, quando se juntam e dá esse choque, acho que nesse choque acho que facilita um bocadinho mais. Muito interessante, A beleza do cortiço é essa obrigação de ter as lavadeiras a viverem com o João Romão, que é um português, o Jerônimo, que mistura com Bertoleza, que é o Brasil, com Portugal, com essa mistura que está ali, que choca, mas que ao mesmo tempo depois já faz ela apreciar a comida, pronto, praticamente isso. Se deixar permear pelo samba. outro, né? Se deixar. O samba. É o samba. Ótimo ouvir isso, Suelma, porque realmente a gente estava levantando essas questões, essas arestas, justamente para a gente colocá-las de lado e ir para esse lugar de celebração e de possibilidades que o livro tem, né? E muito bom a gente terminar, sem querer terminar já, mas enfim, mas já estamos mais no final, assim, ouvir você já meio nesse encerramento falar disso, porque é isso mesmo, né? Eu acho que é buscar o que tem de positivo, de pró no livro que nos interessa falar, e esse convívio, essa troca, né? Voltando aqui a citar Oswald de Andrade, né? Que só interessa o que não é meu, né? É do outro, né? Eu me interesso pelo que você tem, pelo que você pode me dar para eu te dar de volta, e a gente ter essa troca, né? E isso... A gente só leva o que come. Exatamente. É isso. Até que, Felipe, é muito interessante isso. Até havia lembrado desse detalhe. Suelma, parabéns. Realmente, esse lance, o Lévi-Strauss falava, o que nos é estranho, ela é linda, ela é tipo choque entre aspas, mas gera aquela estranheza. Podemos ter preconceitos e podemos não ter, mas quando é familiar, nem tanto. Então, aí esse lance cultural realmente acontece. A estranheza. O seu Miranda, por exemplo, já ficava cheio de ciúmes porque vê que o seu Romão está se enriquecendo e ele não. Até ter uma ideia boa de se dar bem a respeito disso. Aí tu vês que a sociedade que vivemos, aliás, intelectualmente, falava-se de cultura popular e erudito, né? Ou erudita, né? Hoje em dia, o que é que tu tens? Em pleno Rock in Rio, você tem palco favela, você tem Anitta tocando, ou Ludmilla tocando, que ninguém imaginaria, uma cantora de funk ou de samba, Djavan, então, que era mais elitista, só rock and roll. Não tem mais isso. Pelo menos o pessoal está acontecendo essa mistura, mesmo com estranheza, mas é por aí. Esse convite ao estranho nos faz refletir, criticar e ver, é positivo ou é negativo. Porque acredito muito que, infelizmente ou felizmente, o preconceito, as dificuldades, elas nos fazem refletir, questionar, até melhorar nossas vidas. Eu, por exemplo, eu uso muito a frase de Tupac. Nós deveríamos viver uma semana como pobres e semana seguinte como ricos. Experimentar esse mundo, esses dois mundos, sempre, constantemente, trocar um do lugar do outro. Tipo, você ter um governo de merda, você refletir, por que esta merda? Depois você vê, quando você pensa, por que esta merda? Você vai pensar como tirar esta merda. Aí você vai refletir e vai usar estratégias para tirar esta merda. Depois
vai acontecer merda de novo. Aí você vai pensar, porque a merda, nós estamos predestinados a viver na merda, não adianta. Nós temos é que sair dela, porque acho que a vida só tem graça quando eu vivo na merda para sair da merda. Porque senão, meu, qual é a graça da vida? Agora tá na hora de sair, né? Agora já tá na hora de sair. Eu não aguento mais, não. Não aguento mais, não. E assim, então acho que não tem melhor maneira de terminar do que nós todos saindo Falando da isso. merda. Nós todos aqui É por aí. vamos sair da merda. É por aí. É isso, minha gente. Obrigado, viu? A gente se encontra então em breve. Vamos falando lá pelo Obrigada, grupo. obrigada a Obrigado, todos. gente. Tchau. Beijão Aí, aí. pessoal, vamos vos ver. Até já. Vou Tchau, fazer tchau. meus ensaios aí.